Bom, antes de iniciar minha fala, eu vou ser relativamente breve, espero. Há uns minutos atrás, eu estava conversando com o deputado Ricardo Izar, e era desejo dele vir para cá e participar desse evento, mas ele estava com uma complicação orgânica, muito além do controle dele, então ele pediu 1000 desculpas, e ele enviou apenas um ofício parabenizando os organizadores, e eu cito, aqui são um par de linhas. Agradeço o recebimento do gentil convite para o debate em audiência pública sobre a redação do projeto de lei que proíbe a vivissecção e os testes em animais em todos os cursos de graduação das universidades brasileiras e nos cursos de nível técnico, a realizar-se na data de hoje no Salão Nobre da OAB São Paulo. Por motivos de saúde, estou impossibilitado de comparecer a este evento, que promove debate de suma importância para a causa animal. Proponho-me apresentar, através de projeto de lei ou documento de igual natureza, a indicação, as demandas instituídas nesse evento. Com isso, apenas eu estou transmitindo o desejo dele de participar ativamente nesse nosso trabalho, que certamente não será fácil. Bom, o que me foi pedido, me foi solicitado, foi justamente para que eu pudesse traçar um breve panorama sobre o uso de animais nas práticas de ensino no mundo. Naturalmente, esse é um tema complexo, e falar do que está acontecendo no uso de animais no ensino em todo o mundo levaria várias horas. Então, eu escolhi alguns pontos, algumas potências econômicas e acadêmicas para ilustrar exatamente o que está acontecendo, para que então possamos seguir na nossa discussão. Bom, muito bem. Eu acho que é importante que nós possamos estimar, construir um número referente à quantidade de animais usados no Brasil no quesito ensino. Por que eu digo estimar? Porque o número concreto nós não o teremos. Deveríamos saber que foram usados 738 animais das seguintes espécies no ano passado em X instituições, em X cursos em território brasileiro, nos 27 estados da federação. Mas essa informação nós não a temos, infelizmente. A razão pela qual não temos, ela orbita basicamente entre 3 universos. Má vontade, má fé, e má vontade política, quero dizer, má vontade política, má fé e incompetência em rastrear e monitorar esses dados. Essa é uma realidade que nós temos que mudar junto ao Executivo, que tem uma instância, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, que deveria regular esse tipo de absurdo, mas fazer o que ele existe, de uso de animais, tanto no ensino como na pesquisa. Seria essa instância que deveria controlar os números e repassá-lo à sociedade, prestando esclarecimento sobre que animais são usados, como são usados e quantos são usados. Mas nós podemos construir uma estimativa mínima. E eu faço o seguinte exercício junto com vocês. Pensemos nas seguintes perguntas. Quantas instituições utilizam animais em sua grade curricular? Será que nós conseguimos levantar esse dado? E quantos cursos poderiam empregar esses animais? Esses cursos são responsáveis por quantas turmas? Essas turmas são compostas por quantos alunos? Quantos animais por turma são utilizados ao longo da grade curricular acadêmica dessas instituições? E quantos animais por aluno são usados nas aulas práticas de experimentação ou de dissecação, enfim. Esses números, como eu disse, nós não teremos acesso a esses números de forma precisa, mas nós podemos... a formatação da imagem se perdeu um pouquinho, porque eu uso um outro programa. Mas nós podemos fazer uma breve estimativa. E eu fiz uma simples consulta ao site do Ministério da Educação e repeti essas perguntas. Quantos cursos de medicina, ou melhor dizendo, quantas instituições nos 27 estados da federação estão autorizados a ministrar o curso de medicina e quantas instituições estão autorizadas a ministrar o curso de medicina veterinária? Pergunta simples. No meu levantamento, bem sucinto, eu cheguei a esses números. São 216 instituições
universidades, faculdades, fundações, centros, seja lá como vocês o chamarem, são 216 instituições que ministram curso de medicina e 198 instituições que ministram curso de medicina veterinária. Evidentemente, existe uma sobreposição aí nesses números. Por exemplo, a USP, ela oferece curso de medicina e também de medicina veterinária. Esse cálculo somente, no qual nós excluímos deliberadamente os cursos de ciências biológicas, zootecnia, biomedicina, odontologia, enfermagem, onde também são utilizados animais na sua grade curricular, nos dá o singelo número, que se perdeu aqui no slide, de 216 mais 198, de 414? 414 instituições ou cursos que empregam animais. Ou seja, nós podemos dizer que, no mínimo, por período, ou por semestre, ou por ano, se assumirmos que cada instituição usa pelo menos um animal, apenas um, que seja o menor peixe que vocês puderem imaginar, ou o menor camundongo que vocês puderem imaginar, nós estamos falando de, no mínimo, 414 animais usados ao longo de um semestre. Um por instituição. Evidentemente, é um cálculo absurdo, mas absurdo porque ele não retrata, provavelmente com fidedignidade, o real número que é usado. A gente viu o depoimento do Fábio Futema, como ele fez, como ele passou pelo curso de graduação dele, de especialização e de mestrado, e de quantos animais ele teve que submeter a uma série de procedimentos controversos. Então, 414 animais por semestre ou por ano é, no mínimo, o número de animais que hoje são vítimas de procedimentos experimentais durante o ensino. Ora, 414 animais já é um número razoável, mas eu diria facilmente que esse número está subestimado, e eu diria que a real quantidade gira na casa de dezenas de milhares. Bom, a realidade do ensino superior brasileiro hoje é o de um aumento de número de vagas crescente, por uma questão de política de governo, política de Estado, política de governo. Então, o número de cursos está aumentando no país e, com isso, vagas. À medida que aumentam as vagas, aumentam a procura de alunos, e quanto mais alunos, mais animais serão utilizados e têm sido utilizados durante as aulas. Infelizmente, o aumento de cursos de vagas não é acompanhado por um aumento na qualificação ou na infraestrutura dessas universidades. A gente sabe que hoje existem vários centros de ensino que, às vezes, têm que disputar a sala de aula, porque você tem muito mais alunos do que instituições, estrutura física para alocá-los e, obviamente, ministrar as aulas. E, lamentavelmente, as práticas de ensino tradicionais ainda utilizam-se de animais para ensinar alguns procedimentos aos seus alunos. Bom, eu citei que consideramos disciplinas ou cursos que utilizam animais classicamente como a medicina e a medicina veterinária, e também as ciências biológicas, por que não? E nós tendemos a achar que basicamente são apenas essas disciplinas que utilizam-se de animais. Mas esse é um engano muito grande. Eu cito aqui um relato da Unimep, da Universidade Metodista de Piracicaba, aqui em São Paulo, e recentemente eu vi uma reportagem no Jornal de Piracicaba de um aluno que estava indignado com o emprego, com o uso de animais em algumas disciplinas do curso de psicologia. Disciplinas estas de behaviorismo e de fisiologia. E cito aqui o relato do denunciante, do aluno que ficou indignado com essa conduta. Os ratos, quando usados na sala de aula, nessas disciplinas, eles tinham seu coração extraído. Por quê? Para quê? Para que pudesse ser observado, né, o batimento do órgão fora do corpo e por quanto tempo esse órgão, no caso, o coração, iria funcionar sem a assistência das demais estruturas biológicas do animal. Ou seja, qual é a razão disso? Você extrair o coração de um rato para ver por quanto tempo ele bate fora do rato, um curso de psicologia. E um outro experimento que ele relata estar acontecendo nessa universidade é a lesão da espinha dorsal e extração de uma perna de um anfíbio, de uma rã, para
a constatação, para que fosse constatado o fenômeno de contração muscular involuntária. Isso num curso de psicologia. E essa denúncia, essa matéria, é agora, de outubro de 2014. O coordenador do curso de psicologia, quando confrontado com essa denúncia, ele disse: todas as pesquisas e disciplinas que são realizadas, inclusive com o uso de animais, são avaliadas pelo Comitê de Ética desta universidade. Todas as disciplinas estão amparadas em diretrizes curriculares de âmbito nacional, sempre dentro de normas e leis. Não há maus tratos. O Conselho está avaliando e discutindo o abaixo-assinado, apresentado pelo denunciante, que recolheu 355 assinaturas, e em breve enviaremos uma resposta ao aluno. Ou seja, fica claro que o uso de animais, ele encontra-se disseminado em vários ambientes, em várias formações, não apenas na medicina veterinária ou nas ciências biológicas. Vocês vão encontrar isso em curso de educação física, de fisioterapia, de enfermagem, de psicologia. Então, aquela minha estimativa de 414 animais por semestre, ou por período, ou por ano, ele já está de longe equivocadíssimo. Acho que vocês conseguem me acompanhar nesse raciocínio bem raso. Eu estou vendo que eu vou ter problemas ao longo dos próximos slides, porque a configuração do programa alterou um pouco os meus slides, mas eu acho que a gente resolve. Uma obra, um livro bastante conhecido por vocês, se não é conhecido, por favor, procurem, de autoria de dois estudiosos da questão animal aqui no Brasil, bem conhecidos de vocês, Tales 13 e Sérgio Greiff. O livro é A Verdadeira Face da Experimentação Animal. Em algum momento do livro, acho que na página 40, talvez, ele cita que muitas pessoas aqui presentes, provavelmente, já foram expostas ao uso de animais durante a sua formação acadêmica e não necessariamente essas pessoas aprenderam alguma coisa com isso. Talvez seria correto dizer que elas aprenderam sim, aprenderam várias coisas, aprenderam a entender o animal como um objeto, entenderam a dessensibilizar-se com relação ao sofrimento alheio, aprenderam a como vulgarizar e banalizar o uso de um ser vivo que está lá à revelia e terá seu coração extraído, sua perna extraída, terá seu fêmur roto ou fraturado. É isso que o aluno que é confrontado com o uso de animal durante o estudo acadêmico, técnico ou mesmo de ensino médio, é isso que ele aprende, querendo ou não. Aqui eu apresento para vocês uma foto relativamente recente de outubro de 2011, uma foto do Rio de Janeiro, de alunos sorridentes, divertindo-se com coelhos, provavelmente foram usados durante uma disciplina, só que esses alunos são do colégio, eles são do ensino médio, eles sequer participaram desse procedimento na universidade. E não que o fato de que tenham participado da universidade os isenta de qualquer crítica, mas eu estou dizendo que aqui num colégio, no ensino médio, no Rio de Janeiro, em outubro de 2011, vemos os alunos que, eu não sei se por sadismo ou talvez por puro desconhecimento do que estão fazendo, aparecem rindo e naturalmente divertindo-se com a ocasião. Aqui, outubro de 2012, em Canoas, Rio Grande do Sul. Outra foto de animais que foram usados em aulas práticas no ensino médio. Aqui temos a cabeça de um gato decapitado, né? Isso depois gerou uma certa repercussão na mídia e foi aberto um inquérito, uma investigação para averiguar o porquê desses animais foram usados num colégio em Canoas, no Rio Grande do Sul, e como esses animais foram tratados, enfim, aquela lenga-lenga que a gente já ouviu 1 milhão de vezes. Até parece que alguma coisa vai sair daí. Alguma coisa boa, no sentido. Aqui temos outras fotos. 2010, Minas Gerais. Aqui nós temos alunos do curso de veterinária, durante uma aula de anatomia, ou de dissecação, enfim, não importa. Eles sorriem para a foto, e eu nem acredito que eles estejam se expondo a essa foto por maldade, ou porque eles estão se divertindo. Mas isso mostra claramente esse abismo que existe entre a percepção do aluno, do estudante, diante do cadáver, do corpo de um animal, que muitas vezes foi morto para estar ali.
foi morto por causa daquela aula. Em outras situações, esse animal sequer está morto, ele chega vivo à aula, à disciplina, passa por uma série de procedimentos e, como disse Futema, às vezes ele é mantido vivo para que os alunos possam observar as consequências de algumas intervenções. Então, vocês já podem imaginar a vida miserável que esses animais têm, seja se eles são mantidos vivos ou se eles são mortos para esse evento. Aqui temos a foto de alguns alunos. Quero acreditar que eles não veem maldade no que estão fazendo, mas vocês percebem que eles estão sorrindo para a foto. Olha que legal, eu estou aqui com um cadáver, a cabeça de um bovino, aqui eu tenho um pequeno bezerro, um cavalo, na verdade. Isso que assusta muito mais, né? Desculpa. Claro, claro. É assustador ver como banalizamos o outro. Quando eu digo outro, eu não estou falando do outro ser humano ou do outro animal não humano, do outro. Vivemos hoje numa época onde a banalização do outro, o desprezo pelo outro, está atingindo, né, dimensões assustadoras. E a gente vai continuar falando disso. Vejam aqui um outro caso, foto de alunos de medicina veterinária tirando uma selfie, né, registrando aquele momento divertido em que, no caso aqui, um cão, ele é submetido a uma série de procedimentos, intervenções que culminaram na sua morte, e é legal. Eu vou colocar essa foto nas redes sociais, porque, nossa, muito legal estar numa aula de experimentação animal, ou seja lá do que for, num curso de medicina veterinária. Todos rindo. Quando eu digo que é assustador que essas pessoas estejam rindo diante do corpo de um animal vilipendiado, quando eu estava montando essas fotos, eu não pude deixar de me lembrar deste evento. Todos vocês se lembram dessa recente foto durante o velório do candidato à presidência Eduardo Campos, em Pernambuco, comoção nacional, o candidato sendo velado, e várias pessoas, não apenas uma, mas várias, fizeram questão de tirar uma selfie diante do caixão, para mostrar que estavam lá. Ou seja, vemos que esse desrespeito pelo outro, esse desprezo pelo outro, ele não se restringe apenas a animais. Mas nós temos a tendência de olhar esta foto e dizer, meu Deus, que absurdo, que ridículo. Mas não falamos a mesma coisa disso. Claro que nós aqui, evidentemente não, nós somos um público selecionado que está aqui interessado justamente em combater isso. Mas se fizéssemos um levantamento aqui na Praça da Sé, durante o almoço, e fizéssemos uma pergunta a esmo para algumas centenas de pessoas, vocês veriam uma clara distinção de que esta foto é ridícula, é absurda, e a anterior, ok, é uma foto. Aqui temos um outro caso, isso aqui é uma matéria de 2009, de um rapaz de 18 anos, que, depois de uma série de investigações, descobriu-se que ele tinha mutilado e maltratado e assassinado 19 gatos da sua vizinhança, né? E claro, não vou entrar nos detalhes da investigação ou da matéria, mas o garoto, quando confrontado na delegacia, por que você fez isso? Qual é a razão disso ter acontecido? Ele falou, porque é muito legal, é muito divertido, e eu aprendi isso na minha aula de anatomia no colégio. Né? Ou seja, essa apresentação, esse convívio dos alunos com o vilipêndio de um outro ser vivo, que tem interesses próprios, que sente dor, que tem uma visão de mundo peculiar, esse vilipêndio desse outro organismo, para que você ensine a ele alguma coisa que supostamente é importante, já mostra um absurdo de uma natureza assustadora. Um outro caso, onde um estudante de veterinária, querendo homenagear a sua namorada, costura no ventre do cachorro as palavras, eu te amo. Isso aconteceu na Polônia, em 2014. Bom, seria muito complicado a gente entrar nos detalhes de cada caso, até porque não temos dados suficientes para isso, mas está claro que a exposição dos alunos a esse tipo de situação vulgariza, banaliza o sofrimento e a importância do outro. E, acredito, nós não queremos que os nossos futuros profissionais, que os alunos que hoje ingressam nos centros acadêmicos, técnicos ou
colegiais que sejam, eles construam esse tipo de comportamento. Não é uma coisa legal. Eu não acredito que cidadãos decentes sairão com esse tipo de conduta, pelo menos em vários aspectos. Hoje existem algumas formas de que um aluno se oponha ou ele tente se esquivar desse tipo de apresentação, de experiência. É o que nós conhecemos como objeção de consciência. Esse é um instrumento que ele cada vez ganha mais força, não é em todo lugar que ele é aplicado, não é em todo centro acadêmico ou universitário em que ele é aceito, mas é um direito genuíno de que uma pessoa ela manifeste um repúdio a algum tipo de conduta que vá contra o seu sistema de valores mais básico. Né? Eu objeto, eu me recuso a participar disso porque isso vai contra os meus valores mais essenciais. Em inglês, essa expressão ela recebe um outro nome e ela tem um significado ligeiramente diferente de objeção de consciência. Essa expressão é conhecida como opt-out, né, que é a capacidade, a propriedade que qualquer aluno tem, no caso nos Estados Unidos, ou na maior parte dos casos do país, de escolher não participar de um determinado procedimento. Eu não quero participar disso. Por quê? Porque eu não quero. Porque vai contra a minha religião, porque eu acho feio, porque seja por que motivo for. Quando o aluno ele alega essa objeção de consciência ou esse opt-out, o docente, vou perder aqui algumas informações, o docente ele tem por obrigação apresentar um método alternativo para que aquele aluno mostre ou comprove a aquisição de um determinado conjunto de conhecimentos. Nos Estados Unidos, então, deixando bem claro, não existe uma legislação específica que proíba o uso de animais no ensino. O que existe, sim, nos Estados Unidos é uma clara abertura para que alunos, que o corpo discente, manifeste objeção de consciência. Isso acontece em vários estados do território americano. Como eu disse, quando os alunos manifestam objeção de consciência, eles têm que ser desafiados a mostrar seu conhecimento, a aquisição de um determinado conjunto de assuntos mediante um método alternativo não animal. Essa é a realidade do que acontece nos Estados Unidos. Aqui eu cito um exemplo, o exemplo do estado de Connecticut. Depois de 5 anos de uma campanha feroz da PETA, né, que é aquela entidade não governamental que luta por direitos animais, foi possível no estado de Connecticut a elaboração de um projeto de lei, vamos colocar assim, um projeto de lei que permite essa escolha negativa, essa escolha em não participar desse procedimento. Aqui temos o texto, né, provisório preliminar desse projeto de lei, e ele entrou em ação efetivamente em julho de 2013, onde ele diz: um colégio deve permitir que qualquer estudante não participe ou observe da dissecção de qualquer animal como parte de uma instrução acadêmica, didática ou qualquer coisa do gênero. Esse estudante, qualquer estudante que se esquive desse tipo de experiência, seja da observação ou da manipulação, da dissecção de um animal em classe, ele deve provar a aquisição de um determinado conhecimento usando um outro tipo de método. Aqui está efetivamente a lei que foi sancionada no estado de Connecticut, colocando isso que eu acabei de dizer, da opção do aluno se esquivar, repudiar esse tipo de conduta. Em outro estado, o estado de New Hampshire, a mesma coisa aconteceu. Esse foi o 21º estado a permitir que alunos do ensino básico, conhecido lá como K-12, né, que é o equivalente à nossa primeira, segunda, terceira, quarta série, oitava série, assim por diante. Então, o estado de New Hampshire foi o 21º estado a permitir que os alunos manifestem objeção de consciência. No caso, objeção de consciência à dissecção. Mas o estado de New Hampshire ele foi um pouquinho além. Ele disse: os alunos também podem manifestar objeção de consciência à prática de testes em animais durante o seu currículo acadêmico ou escolar, seja lá o que for.
Então, aqui eu tenho a página do site do Departamento de Educação desse estado. Obviamente, os detalhes estão em letras muito miudinhas. Para quem não sabe, e que nunca teve a infeliz oportunidade de participar de uma dissecção de um animal, basicamente é isso que acontece. No caso aqui, são imagens de animais manipulados no colégio. Né? Então, aqui temos um gato, temos um anfíbio, temos um rato. Supostamente, a ideia é mostrar para os alunos como os seres vivos são por dentro, como é que eles funcionam, o que acontece se nós espetamos ali ou se nós tiramos esse pedaço. Não acredito, entendo eu, que esse seja um conhecimento que não possa ser transmitido de outras formas sem o envolvimento da tortura e do sofrimento de um animal. Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 10 milhões de animais por ano sejam destinados ao ensino. São anfíbios, porcos, gatos, coelhos, furões, toda sorte de animal. E de onde esses animais eles vêm? Os anfíbios, muitas vezes, eles são coletados dos mangues, dos riachos, ou eles são originados de criadouros. Os porcos, eles são os fetos de porcos, né, filhotes de porcos, eles são extraídos do útero de porcas gestantes que vão para abatedouro. Aquele feto não serve para nada, então tira ele do útero e manda ele para uma sala de aula, para que os alunos tenham aulas maravilhosas sobre a biologia de um ser vivo. Gatos, eles são obtidos de biotérios, ou mesmo de abrigos, ou mesmo roubados de residências, recolhidos das ruas. Nas ruas do México, os gatos abundam. É como se você... No Rio existe um lugar chamado Campo de Santana, que é uma espécie de Parque Trianon. Então, são lugares propícios a que você vá lá, recolha um animal, leve ele para uma experimentação, para uma sala de aula, e que ninguém reclame a sua tutoria, né, porque afinal são animais de rua. E coelhos, a mesma coisa, eles são oriundos, eles podem ser obtidos de biotérios, de fazendas e tudo mais. Aqui apenas um gráfico da PETA, reforçando o que eu acabei de colocar, né? Camundongos vêm de biotérios, sapos são recolhidos do ambiente selvagem, e assim por diante. E reforçando a questão de como é a distribuição, como é hoje a situação nos Estados Unidos no que diz respeito a você usar ou não usar animais no ensino, esse mapa ele mostra os estados, a divisão dos estados, e aquelas áreas em verde escuro, elas não apresentam uma lei que permita objeção de consciência em âmbito estadual. Uma outra escola, um outro centro pode permitir, mas no Estado isso não está sancionado, não está habilitado, não está permitido. Já naqueles estados em cor clara, existe uma lei de força estadual que diz a objeção de consciência que vale. Quem escolher não participar de um determinado procedimento tem todo o direito de fazê-lo. Agora, imaginem que curioso seria se nós fôssemos uma turma de veterinária, por exemplo, né, e que todos nós manifestássemos objeção de consciência. O docente ou o coordenador do curso, ele seria praticamente obrigado a ter que elaborar um método alternativo para transmitir esse mesmo conhecimento. Então, a questão da objeção de consciência, ou o nome que vocês queiram dar, ele precisa ser trabalhado na nossa sociedade. Nós precisamos dizer aos nossos jovens, alunos, que eles podem sim refutar a participação em procedimentos dessa natureza. É ilusão nossa pensar que talvez 100% deles queiram fazer isso. Sempre tem aquele curioso, não, mas eu quero ver como é que o gato reage àquilo e tal. Enfim, essa é uma coisa a ser trabalhada e trabalhada pela base. Aqui o mesmo mapa anteriormente ilustrado, onde é didático. Os estados que têm um coraçãozinho são aqueles que permitem o não uso de animais no ensino, enquanto os outros ainda toleram isso. Ou seja, vejam, a situação nos Estados Unidos ainda é imperfeita. Nós não temos a proibição plena por lei do uso de animais no ensino nos Estados Unidos. Eu levantei alguns valores de um trabalho do PETA que compara o emprego de métodos de ensino, métodos alternativos que não usam animais, o custo disso, e o custo de métodos que empreguem animais. E aqui tem uma tabela comparativa, onde nessas primeiras duas colunas temos dois softwares que simulam a dissecção de um anfíbio,
E na última coluna, a dissecção do anfíbio propriamente dita, com todos os seus materiais, o custo que envolve. Ou seja, para um colégio, aqui esse cálculo é para um colégio que tenha 30 estudantes, onde você coloque um animal para cada 2 alunos por um período de 5 anos, ele gastaria, fazendo uma aula prática com um anfíbio de verdade, um total de $1.041. Enquanto se esse mesmo colégio usasse programas computacionais de alta definição, que mostram em detalhe a dissecção daquele anfíbio nas mais diversas formas, ele custaria, num caso, $44, $45, e no outro caso, $224 por um período de 5 anos. Ou seja, vemos a gritante diferença entre usar animais e não usar animais, a diferença de custo. Aqui, continuamos na comparação, mas, obviamente, o objetivo aqui não é que nos aprofundemos nos números, mas no caso da aula experimental com um porco, com um gato e com um rato, os valores comparativos. Os índices em vermelho são aqueles que usam métodos alternativos não animais, simulação computacional, qualquer coisa do gênero, e o outro, aquele que usa animais de verdade. Sempre o uso de animais de verdade é mais caro, é mais trabalhoso, é mais complicado de estruturar do ponto de vista logístico numa sala de aula. Aqui é a situação do Canadá. Mesma coisa. No Canadá, alguns estados permitem a objeção de consciência em forma ampla, enquanto outros estados, a objeção de consciência ela é restrita a um ou outro centro acadêmico ou escolar. Percebam que quando falamos de uso de animais no ensino, nós não devemos nos esquecer que alguém lucra com isso. Alguém vende esses animais. Não importa se esses animais são criados para isso ou se eles são roubados de algum lugar para isso. Aqui eu coloquei apenas para ilustrar um site de um fornecedor muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Carolina, onde eles vendem os animais. Vendem rãs, vendem répteis, vendem peixes. E vejam como é que a propaganda... Vivos, animais respirando. Essa é a propaganda. Você pode comprar uma rã viva, respirando, para a sua aula e para mostrar aos seus alunos, seja lá o que você achar pertinente. E vocês veem embaixo que eles vendem insetos, embriões de galinha, de frango e por aí em diante. E aqui temos, evidentemente, preços. Olha, uma rã custa X, 3 rãs custam Y, se as rãs são adultas, e assim por diante. É um comércio. Eu não vou me aprofundar nesse texto, mas essencialmente o que eu quero mostrar com esse slide para vocês é que muitas espécies, nos Estados Unidos pelo menos, estão sendo prejudicados, muitos ecossistemas estão sendo prejudicados justamente por causa dessa coleta de animais. Se você coleta o animal, retira ele do seu ecossistema, aquilo é um equilíbrio fino, para você levar para a sala de aula para matar e depois jogar no lixo. Espécies estão desaparecendo, espécies estão sendo fortemente ameaçadas, de anfíbios e de répteis, ao ponto de que diversas ONGs dos Estados Unidos fizeram uma petição e apresentaram isso ao Departamento de Interior americano, dizendo, olha, parem com isso, porque algumas espécies vão logo desaparecer. Isso vai criar um impacto ambiental muito grande na nossa região, no nosso país, no nosso estado. Saibam vocês que muitas universidades americanas, principalmente em seus cursos de medicina, já não empregam animais ao longo de suas aulas. Apesar de 98% das faculdades médicas americanas, inclusive as tradicionais e famosas, Yale, Harvard, Stanford, não usarem animais no ensino, outros programas continuam a prática. Exemplo, muitos programas de residência médica, por exemplo, usam gatos ou furões para ensinar a prática, a ventilação mecânica, o entubamento de animais. Por exemplo, você precisa, em algum momento, você, enquanto residente ou médico, ser confrontado com uma criança com uma dificuldade respiratória, você precisa entubá-la. Qual que é o melhor modelo para você ensinar um residente a fazer isso? Um gato ou um furão. E aquele gato, ele vai ser entubado 50 vezes, 60 vezes, por vários estudantes, para que os alunos aprendam a passar a cânula através da traqueia. Né? Apesar da American Heart Association e mais 2 entidades recomendarem fortemente o uso de manequins, que já são disponíveis, existem. É uma questão de comprá-los e aplicá-los em sala de aula. Depois de muita discussão, de muita campanha,
Várias instituições e hospitais universitários abandonaram essa prática, e aqui eu cito algumas. E vejam que isso foi escalonado. Algumas abandonaram isso em 2009, outras em 2011, outras em 2012. A Universidade de Washington, por exemplo, abandonou essa prática agora, em março de 2013. Ou seja, ainda que a comoção seja nacional, as universidades têm bastante restrição em abandonar essas práticas, no mínimo cruéis. Cursos de medicina veterinária nos Estados Unidos, muitos deles já não empregam qualquer animal ao longo da sua grade acadêmica. Enquanto alguns usam, existem cursos de medicina veterinária nos Estados Unidos, bem respeitados, de universidades muito bem no ranking, né, de qualidade de ensino, que não usam animais. É o exemplo, por exemplo, da Common School da Universidade de Tufts, que não empregam animais, e aqui eu coloco outra da Western University. Aqui temos a página do curso de veterinária da Universidade de Tufts, onde aqui no texto ele diz, olha, não empregamos mais animais no ensino da veterinária aos nossos alunos. Vejam, é um curso de veterinária, e eles não empregam animais, salvo, claro, nas aulas de clínica. O animal tem um problema, está com alguma patologia, precisa passar por alguma intervenção cirúrgica ou clínica, claro, nada mais justo que você use o animal verdadeiro, porque afinal você vai sanar o problema dele, espera-se pelo menos. O Comitê de Profissionais da Medicina, por uma medicina responsável nos Estados Unidos, ele cita que hoje, esse é o relatório de agosto de 2014, 6 de agosto de 2014, escolas que não usam animais vivos no seu currículo. São 154 escolas que ensinam a medicina alopática e 29 que ensinam a medicina osteopática. Ou seja, reforçando a informação anterior, várias escolas de medicina nos Estados Unidos já não empregam animais. Existem alternativas. A Associação Estudantil Médica Americana declarou formalmente, há pouco tempo, que ela encoraja fortemente a substituição de animais de laboratório por alternativas não animais na educação médica. Estamos falando da graduação. Aqui temos o relatório onde eles dizem por que eles encorajam e por que é melhor você usar um método alternativo não animal e assim por diante. Eles não apoiam isso 100%, mas eles deixam claro que essa é uma prática que tem que ser cada vez mais e mais reforçada e perseguida. Na Europa, como é que acontece na Europa? Hoje, na União Europeia, a Diretriz 63 de 2010, mediante seu artigo 4, seção 1, diz: os Estados-membros, ou seja, os 28 países da Comunidade Europeia, devem garantir que, sempre que possível, um método cientificamente satisfatório ou uma estratégia de experimentação que não envolva animais vivos deva ser usada. Essa redação é uma redação complicada, porque você tem expressões um pouco dúbias. Método cientificamente satisfatório. Satisfatório segundo o quê? Satisfatório para quem? Então, redações desse tipo, muitas vezes parecem estar abolindo o uso de animais, mas, na verdade, sempre deixam a decisão final para uma pessoa que normalmente é o coordenador do curso, o docente, que pode achar que, olha, você só vai aprender mesmo se você usar um animal vivo. Essa é uma redação, eu quis colocar isso para ilustrar como a redação ela pode ser perigosa. E aqui está o trecho que eu acabei de citar, dentro do artigo 4, dentro do tópico princípios de substituição, redução e refino no uso de animais. Nós sabemos que é a prática de 3 R's, que é muito usada lá fora e defendida por muitos centros. Aqui eu já vou terminando. O caso mais feliz, talvez, hoje, para que nós possamos nos inspirar, é o caso da Índia. Na Índia, houve emenda de várias diretrizes que regulam o uso de animais no ensino, recentemente, ao ponto de que uma das mais recentes emendas, alterações do texto, diz o seguinte: no ensino da fisiologia e farmacologia no currículo da graduação, o conhecimento requerido, requisitado, e suas práticas, habilidades, devem ser estimuladas, devem ser buscadas, perseguidas, usando módulos computacionais. Isso no ensino da fisiologia e da farmacologia. Em 2011, a Índia
depois de um grande apelo da sociedade, uma campanha forte da PETA, de vários outros ativistas e ONGs que lutam pelos direitos animais, a Comissão de Fomento Universitário Indiana, ela publicou diretrizes onde ela proibia definitivamente a dissecção de animais nos cursos de Ciência da Vida e Zoologia. Isso em 2011. Aqui está o texto que regula isso, que apresenta por que eles acham que isso tem que acontecer. Na verdade, muito da motivação deles era justamente porque um impacto ambiental muito grande estava sendo causado em áreas singulares com a coleta de animais. Ou seja, não é a questão ética aqui, é a questão, olha, vocês estão impactando o meio ambiente. Não deixa de ter um fundo ético nessa discussão. E, finalmente, em 2012, o Ministério de Meio Ambiente e Florestas da Índia publicou uma diretriz histórica que diz: todos os institutos e estabelecimentos associados ao ensino de medicina, farmácia e outros cursos de graduação e pós-graduação nas ciências da vida devem descontinuar o uso da experimentação animal e dissecção dos mesmos, substituindo-os por alternativas não animais. Este é um caso feliz. Eu tive conversando ontem com o especialista sênior da PETA na Índia, onde ele estava me explicando isso, e ficou muito feliz de saber que nós estaríamos hoje reunidos aqui, começando esse assunto. Eles se prontificaram tremendamente a colaborar nessa discussão e na elaboração de um texto harmônico, inclusive com a própria Índia, uma vez que Índia, Brasil, são parceiros dentro da estrutura dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, se não me engano, África do Sul agora, né? Então, é muito interessante que esses parceiros do BRICS possam, inclusive, ter uma legislação em algum grau harmônica, para que um não esteja dizendo A e outro esteja dizendo B sobre um mesmo assunto. Está aqui a Gazeta da Índia, onde, naturalmente, está indiano, né, e onde ele diz exatamente o que eu acabei de citar, que o uso de animais deve ser abolido nesses cursos e substituído pelo emprego de animais, de métodos não animais. Concluindo, argumentos para que nós possamos lutar, do ponto de vista legislativo, pela abolição do uso de animais no ensino, existem vários. Existem argumentos de ordem ética, de ordem econômica, de ordem educacional. Aqui eu cito alguns, não por ordem de importância, mas apenas para que vocês vejam como essa nossa luta, ela tem um embasamento muito forte. É uma questão de que os nossos representantes também lutem conosco para que isso seja implementado efetivamente. Um motivo óbvio é porque o uso de animais, sob qualquer prisma, principalmente nesse, é absolutamente errado. Porque os animais não devem ser tratados como objetos ou coisas, como já foi dito aqui algumas vezes, e acho que todos nós concordamos. Porque o uso desses animais agride ecossistemas e o meio ambiente. Porque essas práticas violentas não deveriam ser ensinadas em sala de aula. Aliás, não deveriam ser ensinadas em nenhum lugar. Porque existem métodos mais eficientes para transmissão e assimilação de conhecimento. Eu nem entrei na esfera de que métodos hoje existem, porque isso eu poderia alimentar vocês com vários slides, vários programas, várias técnicas de preservação de órgãos, de uso de cadáveres, métodos computacionais de simulação, enfim. O uso de métodos alternativos não animais é mais barato, é mais seguro. Você não submete a seus alunos ao uso de bisturis e eventuais acidentes na manipulação dessas estruturas, hoje mortas. Porque é um direito do aluno, do corpo docente, dizer não, eu não concordo com isso, não quero participar desse tipo de experiência. Porque a substituição dos de animais em salas de aula já é um fato, acontece lá fora. Acabei de apresentar para vocês alguns poucos exemplos. Porque os métodos alternativos não animais são disponíveis em grande número, eu não ilustrei para vocês, mas acreditem em mim. Porque métodos animais são abordagens adequadas junto ao corpo discente, ninguém vai ficar traumatizado, chorando e vai ter paura, enfim. A gente conhece várias histórias nesse sentido. Porque os métodos animais são mais efetivos do ponto de vista didático. Com um método computacional, ou que seja, você pode repetir aquilo N vezes. N vezes. E porque, em geral, como eu acabo de citar, esses métodos permitem repetições extremas. Finalizando. A liberdade, a dignidade, o respeito, o direito à liberdade dos animais não pode ser colocado
em segundo plano quando comparado a nós. Nós não somos mais importantes que os animais não são menos importantes que nós. Somos todos irmãos, temos uma história evolutiva muito relacionada e habitamos esse planeta já há alguns milhões de anos. Para ser bem sincero, o ser humano, o Homo sapiens, ele existe na superfície da Terra há aproximadamente uns 6 milhões de anos. Um rato, certamente, ele está aqui há muito mais tempo do que nós. Portanto, devemos defender e lutar por esses organismos que nós massacramos diariamente, seja no nosso prato de comida, seja quando compramos um remédio, seja quando mandamos nossos filhos ou irmãos ou netos à faculdade para salvar vidas. Como vocês puderam ver, eles já começam querendo salvar vidas, eliminando vidas. Eu acho que todos concordamos que isso deve acabar imediatamente.